Boa noite, gente. Já tô vendo carinhas conhecidas. Dani aqui, Willineide, Bruno, Ká, Dimitrios, Rosana, Maiara, maravilhosos. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, viu? Gente, que dia feliz, né? Um dia muito alegre para mim, para Tânia. E eu tô sabendo dessa viagem, gente. Eu não sei quantos anos, desde que olha, minha sacerdotisa egípcia, ela se apresentou para mim, eu acho que tem mais ou menos uns 6 anos. Desde esta época que eu teria que levar um grupo para o Egito e eu falava assim, como assim levar um grupo para o Egito naquela época? E olha como as coisas são. Então é com muita alegria que eu recebo vocês aqui, eu e Tânia. Daqui a pouco a gente já vai, vou trazê-la aqui para vocês conhecerem também uma grande amiga. A Tânia, ela tem uma agência que é a EW Tour, extremamente consolidada no mercado, já fez viagens praticamente para o mundo inteiro. Tânia viaja pra caramba, uma mulher que conhece muito, então a gente não está, como fala, mal amparado, não estará mal amparado nessa viagem, estaremos extremamente com pessoas que já fazem isso há muito tempo. Tânia faz viagens para o Egito rotineiramente. Ano que vem, acho que ela tem 4 ou 5 viagens já marcadas para vocês terem noção, ou seja, é algo que ela sabe fazer e muito bem feito. E tem um diferencial também da EW Tour, que é fazer viagem, gente, com um cunho de autoconhecimento e espiritualidade, não só de turismo. E aí nasceu essa parceria entre Carol Surianon e EW Tour para levar quem sentir no coração de ir ao Egito conosco. Em março do ano que vem, a gente vai ter a viagem do dia 12 ao dia 25 de março de 2026. A gente pensa, "Ai, são vários dias, mas passa assim." E aí a gente fala assim, meu Deus, já está na hora de voltar. E aí eu quero ficar um pouquinho mais. E eu estou Uhum. esperando aqui um pouquinho a outras pessoas entrarem. Quero fazer um exercício com vocês, só para trazer uma energia positiva. Não sei se vocês estavam junto comigo na outra live, que eu estava fazendo live com a Sandra, ou não, mas quem não estava, quero trazer aqui um banho de energia, né? Trazer uma conexão aí dessas energias sutis, do Egito. Energias do Egito. O Egito é um lugar de muita majesticidade, né, gente? Então, é um lugar de muito respeito. E todas as vezes que a gente vai para um lugar que tem tanta história, tanto conteúdo, tanta sabedoria, tanta coisa ali, a gente pede sempre licença e a gente entra com uma reverência mesmo, né? Então, essa é a proposta da gente começar a trazer um pouco dessa energia e ajudar vocês também a decidirem se o coração pulsa por isso, se não pulsa e o que que pulsa. Então, eu vou pedir para quem está aqui, para que se sente o mais confortável possível, que vire as palmas das mãos para cima e que se permita agora entrar em uma nova frequência. Esta é a verdade. Então, deixa eu soltar a musiquinha aqui. Vamos fechando os olhos, inspirando profundamente, puxando o ar lentamente pela boca, pelo nariz, desculpem. Inspire e puxa esse ar lentamente pelo nariz. Segura esse ar no peito e solta o ar lentamente pela boca, se permitindo balançar o corpo, se permitindo se entregar a essa música que nos faz companhia, sentindo a leveza da música, a batida dessa música, nos permitindo abrir, expandir para essa terra de mistérios, essa terra de tantas civilizações milenares, o que nós hoje em dia podemos chamar um dos berços da humanidade. Egito, além dos seus sabores, além dos seus aromas, traz para nós a possibilidade de nos
nos reconectarmos a existências que nós tivermos lá, a libertarmos fractais, a nos apropriarmos novamente da nossa potência, da nossa força, da nossa majesticidade, guardadas, conectadas àquele local. Inspirem e expirem, permitindo-se agora receber a energia dos mestres ascensos desse local, invocando a presença dessa egrégora de luz que nos recebe e que nos conecta. Percebam que a mente de vocês vai ficando mais leve, o corpo mais leve. Se permitam balançar o corpo no ritmo da música, inspirando, expirando toda a densidade, tudo que está aprisionado, todo o estresse, possa estar armazenado no seu corpo. Se permita agora esvaziar e receber esta energia divina, amparada, do nosso Deus Sol, que se faz presente agora, trazendo essa força e essa luz para o coração de cada um, expandindo essa luz no cardíaco e permitindo que essa luz se expanda além de você. Inspirem e expirem, percebendo o corpo mais leve e mais tranquilo, trazendo a consciência de volta a esse corpo, a esse local onde vocês estão, trazendo consigo essa transformação energética. Inspirando, expirando e retornando. Retornando para esse encontro, abastecidos por essa energia do sol. O sol tem tudo a ver com o Egito, com vários deuses, e foi essa energia que se manifestou agora aqui para gente, trazendo e ancorando energia vital, propósito na vida, manifestação do propósito e muito mais. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre a viagem. Eu vou trazer a Tânia aqui para que vocês possam conhecê-la. Taninha, venha para cá. Meninas, por favor, façam um Olá, pin aí. pessoal. Olá, olha Bem-vinda! que prazer estar aqui com vocês. Olha, gente, ir para o Egito realmente é muito mais que uma viagem. É um caminho, é uma jornada de história, é uma jornada iniciática com a espiritualidade, entender por que você está nesse país, nesses lugares sagrados e com a Carol. Gente, pode se preparar. É muito forte. É muito forte. Vai ser maravilhoso porque o conhecimento que ela tem, as atividades que ela vai desenvolver entre o período do dia 13, na verdade, porque dia 12 é a saída do grupo, né? Então, o grupo sairá do Brasil ou de outros países. Eu mesma vou sair de Portugal. Ah, tem gente que está na Europa aqui, que eu estou vendo as carinhas aqui, eu já sei que moram fora. Tem outras pessoas aqui do Brasil mesmo. Quem for do Brasil sair de São Paulo, que eu acho que só sai de São Paulo, né, Tânia? Nós vamos sair de Viajará São comigo. Paulo. Exatamente. Vão sair com a Carol. Quem sair daqui de Portugal pode sair comigo. E nós então sairemos pela ITA
que é uma empresa italiana, tem conexão em Roma e segue para o Cairo. Por quê? Porque não existe voo direto para o Egito, gente. Fato. Infelizmente, e por isso, já iniciando uma informação de logística, toda vez que vocês viajam, não só para o Egito, mas é uma dica universal, tá? Levem a malinha. Vai ser uma mala despachada? Sim, mas levem na mochila ou na mala de mão uma troca de roupa. Por quê? Em voos de conexão é muito normal ter malas extraviadas. Então, qualquer viagem, bote uma roupinha extra na mochila, pelo menos para o primeiro dia até que a mala chegue, tá? Esta é a primeira dica. Mas vamos fazer um trabalho energético aqui para que a nossa mala chegue, a mala de todo mundo, Isso, por favor, né? É isso isso. mesmo. Vamos pensar positivo para que todas as malas e todos nós chegamos inteiros e dispostos para começar, gente, porque Egito é maravilha mesmo. Cada local que a gente vai, eu posso dizer que é uma descoberta, é uma emoção, tá, gente? Vocês vão ver que vocês pisam no lugar e de repente dá uma crise de choro, porque você está resgatando coisas suas, e é assim mesmo. E Egito não é assim, igual a gente vai viajar, vai para a Europa, e você vai em um lugar que você tem isso, dois lugares que você tem. Não, gente, o Egito é quase todo lugar que você vai, é uma coisa, uma emoção, um negócio assim muito doido, porque pensa, foram muitas civilizações, e vamos pensar que nós estamos aqui nesse planeta há muitos mil anos, né? A maioria de nós. E quem, né, anda por esse caminho da espiritualidade, é muito difícil dizer que não teve uma vida ali, né? E assim, primeiro porque assim, por que que eu quero voltar ao Egito ou conhecer o Egito? Porque minha alma chama para isso. E normalmente a alma da gente chama para um lugar que a gente tem conexão e que a gente tem resgates a fazer. Esses resgates são liberações e apropriações, tá? Eu posso dizer com todas as letras que eu jamais fui a mesma depois do Egito, quando eu fui para o Egito. Isso eu afirmo para vocês, não é mentira, não é balela. É a mais pura verdade. Eu resgatei muita coisa. Óbvio que essas coisas elas não vêm assim na nossa consciência de uma vez. Algumas coisas vêm e outras eu preciso dizer que eu ainda estou tendo a consciência. Mas ali eu fiz todo o download de energia. E o meu trabalho aqui, como terapeuta nesse grupo, é facilitar que esses downloads cheguem até vocês, é facilitar esses resgates, é facilitar esses movimentos de soltura também, tá? Então a gente vai ter muitos movimentos iniciáticos e ritualísticos, alguns dentro dos lugares, tá? A gente não A está gente já divulgando pode, tanto. a gente É, já pode revelar a podemos, já vai. exclusividade? Olha, Podemos, gente, revela. é para Ai, impactar logo de cara. E já é, chama outras amigas e amigos para poder assistir o que vem pela frente hoje. isso aí. Imaginem vocês que neste Planalto de Gizé, onde tem essas três grandes pirâmides, Kelpis, Khafre e Miquerinos, mais as outras pequenas pirâmides das rainhas, dos familiares desses faraós, existe ali a Esfinge. A Esfinge, que é o corpo de leão e a cabeça humana que dizem que é de um faraó. Isto significa que neste lugar sagrado nós vamos ter uma visita exclusiva entrando na Esfinge para Por poder fazer um quê? ritual junto com a Carol. Isso não Porque, é para qualquer gente, um. não, ninguém entra na esfinge, tá? São pouquíssimos É, grupos. A gente entra na pirâmide, fecha a pirâmide, sim, isso já virou uma coisa até que corriqueira, mas na esfinge não. Por que que eu quis a esfinge? Eu falei, não, Tânia, precisa ser a esfinge, a gente precisa da esfinge. A Tânia, eu também tô doida pra esfinge. Eu falei, ótimo. Gente, a esfinge é a biblioteca de conhecimentos extraterrenos, tá? Só isso.
ok? Então, entrar ali, óbvio que com uma proteção, gente, saibam que antes de lançar, já foi feito todo um processo ritualístico de pedir licença, de pedir proteção, de ancorar tudo isso para poder vivenciar todas essas coisas, porque não é brincadeira, tá? A energia lá é muito forte. Então, precisa saber muito bem o que que a gente está fazendo, mas nós teremos um ritual lá dentro da Esfinge só para o nosso grupo. Tá? Não haverão outras Exclusivo. pessoas, somente a gente, tá? E isso é uma coisa assim que é muito inédita e é muito especial e perante assim o trabalho que eu desenvolvo, a maioria de vocês meus alunos aqui que eu tô vendo, vocês sabem o quanto é importante a gente poder estar em loco, né, no vértice, no vórtice dessa energia e poder ancorar todo esse conhecimento nas nossas células que depois vem para a nossa consciência. Então, eu estou Pois é. animadíssima. E Fala. neste dia nós iremos entrar nesse complexo antes do horário de abertura do complexo. Por quê? Porque nós vamos ser em exclusivo. E aí os outros grupos que vão chegando não vão olhar, não dá para falar, "Ah, a gente também quer ir lá, né? Então a gente vai realmente ter essa exclusividade, tá? E nós vamos acordar cedo, porque vale a pena. O Egito, Sim, gente, falando em acordar cedo, é um país, todo mundo tem medo do calor e tal, que faz lá, mas nós não vamos no período mais quente. Na verdade, eu nunca levo o grupo na época mais quente, que é junho, julho, agosto, setembro e começo de outubro. Ali pode chegar quase nos 50 graus e tal. Nós vamos em março. Isso significa que durante o dia nós vamos ter um calorzinho gostoso. é bem À gostoso, noite, né? à noite pode ser que até precise de um casaquinho, tá? E logo cedo é maravilhoso, porque lá a gente acorda cedo mesmo. Isto já Todos os é dias. algo para vocês irem se envolvendo, tá? E vale a pena. Mas não tem como, viu, gente? Eu também sou uma pessoa mais notívaga, né? Mas assim, ali a gente tá fazendo tantas coisas que se você acorda cedo e você tá fazendo um monte de coisa, ainda mais pensando em vários rituais, que vai energia nossa, que vai assentar, que precisa descansar, vocês vão querer dormir cedo. Aí isso facilita para acordar cedo nos outros dias, tá bom? Então não fiquem desesperados com relação a isso. Então, aqui a gente tem ó, uma foto minha e da Tânia no deserto, no oásis de Fayum, e nós iremos no oásis, tá? Se vocês já pensaram em conhecer o oásis, gente? Quando eu pensava em oásis, eu pensava numa coisinha, aquela coisa que a gente vê no filme, sabe? Que tem uma árvore e uma pocinha desse tamanho, assim. O oásis é gigantesco, a lagoa é gigante, o lago é gigante. E ali a gente vai fazer um ritual bastante forte de apropriação do sagrado feminino, vamos trabalhar com a energia de Ísis, a gente vai fazer várias coisas, tá? Todos os lugares que a gente for visitar, a gente vai aproveitar a energia daquele local para fazer os rituais perante isso, tá? Ali também é uma energia muito extraterrena, tá? Aliás, o Egito inteiro, né, gente? Então a gente Vamos. está falando aqui de Olha, tem duas perguntinhas aqui. A Daniela está perguntando se precisa tomar alguma vacina. Sim, nós precisamos levar o comprovante do SUS, né? O gov.br, da vacina contra a febre amarela. E tem que ser aquela. É só subir no SUS e vocês vão pegar, tem o QR Code, porque na chegada lá, na imigração, eles leem o QR Code. Também a outra pergunta, precisa usar repelente, protetor solar? Eu indico levar protetor solar para quem tem pele sensível, mas não é uma época que vai ter muito sol, tá? Mas quem Eu tem. comprei um protetor, aliás, lá que eu adorei. Eu queria ter mais acesso àquele protetor, que ele é muito bom, viu, gente? Se vocês não comprarem e quiserem, dá para comprar lá também, tá? Mas assim, é indicado sim levar, Bom, principalmente as pessoas mais branquinhas, né? repelente não precisa não, gente. É, Repelente lá a gente não tem a Aedes aegypti. que bom. Que boa. A Estela do Paraguai, maravilhosa, estava na live, né, Estela? Bem-vinda, viu? Tô vendo aqui vocês, tô passando aqui no chat também.
Ó, a É, Eliana já tá também já está dizendo aqui no chat que ela já foi e vai maravilhosa. novamente. Vamos Eba, sim, será muito bem-vinda, muito porque essa é bem-vinda. uma viagem diferente. Para quem foi como turista só, agora vocês vão, além de ver, vivenciar, experimentar, ter toda esse suporte da logística que serei eu e das vivências da Carol. Isso. Bom, vamos lá, vamos passar. Então, aqui as apresentações, né? Eu falei um pouquinho da Tânia. Depois, se vocês quiserem olhar o No Instagram dela, Instagram. EW Tour, tá nos meus stories, mas depois eu deixo ali de novo. Tânia, mais do que tarimbada. Tânia, para quantos países você já levou pessoas por Ai, alto? Carol, você sabe que eu nunca fiz a contagem? Eu vou fazer, viu? É interessante Porque saber. é, porque é na Ásia, na África, na Europa e na América Latina, América do Norte. Ixi, Tudo. A Tânia, praticamente. é, Só não levei para a Austrália. ela fica mais viajando do que em casa, minha gente. É, É isso. esta é, Então, gente, a olha, gente está falando aqui de uma jornada iniciática mesmo, tá bom? É esse o intuito. Vamos passear, conhecer, vivenciar, mas não só conhecer a história, a gente vai vivenciar a energia, tá? então É vamos isso. retornar à Terra dos Deuses. Vocês estão vendo aí 4 fotos muito relevantes, que é a esfinge onde nós vamos fazer a visita exclusiva. Embaixo nós temos Saqqara, é a pirâmide de degraus. E lá então existe um ingresso padrão para entrada, mas depois lá quem quiser entrar nesta pirâmide e que eu recomendo que entremos, tem um valor de US$ 5 e vale a pena, e lá dentro a gente pode fazer também alguma coisa especial, tá? A Sim. outra foto que é no Lago Mágico, nós estamos tomando um chazinho, né? Chá Kátia beduíno, Daher gente. é o beduíno que faz pra gente. E depois a gente Gente, entra é lá muito no lago. legal ir até lá, né, Tânia? Porque a gente passa por um mar de conchas. E você vê É, as conchas assim como se fossem moedinhas. E aí você toma consciência de que tudo aquilo foi mar. É muito mágico, muito mágico. Isso aí é no Oásis, tá, gente? Ó, só nessa foto dá pra ver que a lagoa é gigantesca, mas tem cachoeira. Já pararam pra tem. pensar que tem cachoeira dentro do No Oásis? meio do deserto, a gente vê uma cachoeira. E essa imagem aqui de baixo é no Vale dos Reis, quando nós entraremos para ver toda essa arte que eles faziam. Porque do lado do Vale dos Reis existia a cidade dos artesãos. E por que que era ali do lado os artesãos não tinham direito a sair da cidade, só podiam ir do Vale dos Reis para a cidade deles, porque eles eram os únicos que sabiam tudo que tinha ali dentro desse do sarcófago e dessa entrada toda que vocês vão ficar impressionadas com a arte que existe ali. E depois que o faraó era lá enterrado, então eles tapavam. Isso é tudo dentro de uma montanha, tá? Que Por isso lindo, que é o né? Vale dos Reis. A Daniela está perguntando, ela está falando que no caso dela será a primeira viagem internacional. Muita honra em fazer isso com Olha, você, viu? Então a vacina muito. seria para tomar antes da viagem? Sim. Sim, Já os sim. protetores, melhor comprar lá? Não é melhor ter, eu acho, com você, né, Tânia? Já os Melhor protetores, já né? leva um pequenininho, não precisa levar aquele protetor gigante. A vacina já pode tomar agora, tá? Uhum. Sabe por quê? Não pode ser em cima da hora. O mais próximo da viagem é 11 dias antes da viagem, tá? Eles Então, ou falam 10, seja, mas é melhor 11, né? e E aí quem tem já que. tomou, ela tem validade 10 anos ou é Não, ela vitalícia? já agora é uma única vez. Então, Então, quem já tomou, tem aquela carteirinha antiga e tal, pode subir no SUS, tá? tá, no Porque tem aplicativo do um SUS, número né? na carteirinha, tem um número. Aí você coloca as informações lá e aí já sobe. Aí sai uma folha com QR Code. Tá. Outra Aí ela está perguntando dúvida, se a gente deve cobrir o rosto. Não, a gente só precisa se cobrir quando a gente vai em mesquitas, né? Ou a gente isso. vai em alguma rua que não é muito turística, né, Tânia?
Então, não tem nem a ver com a rua, que Ah, não é turística. A única coisa é respeitar, assim, a vestimenta, nada de shortinhos. Já dentro do barco você pode usar shorts, você pode usar maiô, pode usar biquíni, porque tem piscina. Então, a única restrição de roupa é o dia que nós vamos visitar a mesquita, né? É a mesquita de é. Alabastro, enfim, ou outra mesquita que haja interesse também, porque nós vamos ter um passeio Cairo by Night. Uhul. É um passeio opcional, mas esse passeio a gente começa primeiro num barco, né? Que nós fazemos um passeio de mais ou menos uma hora pelo Rio Nilo, e depois, porque o Rio Nilo passa, ele atravessa, né, o Egito e para, para não, vai, segue para o Sudão. É o segundo maior rio do planeta. O primeiro é o Amazonas e o segundo é o Rio Nilo. E então, nesse passeio, a gente vai à noite conhecer a parte histórica, onde a população vai lá e lá tem mesquita também, tá? E aí tem que O cobrir Léo a está cabeça. perguntando sobre passaportes, vistos, etc. Como fazemos? Ele está perguntando. Passaporte, gente. Quem não tem ainda passaporte, é só entrar no site da Polícia Federal e verificar qual o local mais próximo para vocês irem fazer esse passaporte. Paga-se uma taxa primeiro, agenda-se e vai fazer o passaporte. Tem alguns shoppings em São Paulo que estão aptos para a produção do passaporte. E quem já tem o passaporte, ele tem que estar válido 6 meses depois da chegada no Egito. Então, nós vamos chegar em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, tem que estar aqui, ó, tá? 6 meses a validade, num dia depois da chegada, né? Isso. E Bem, visto? e isso está claro? Tudo bem? É, deixa eu ver, a vacina de febre amarela, sim, tem Ele proteção perguntou do vitalícia. visto. Visto não tem, né? Não, Ou é na não, o hora? visto Não tem. nós já incluímos, nós que tiramos, tá? Ah, Por ótimo. isso, para a emissão da passagem aérea, eu vou precisar do passaporte. E depois, quando nós chegarmos no Cairo, a nossa equipe estará lá antes da imigração. Vocês vão ver uma pessoa com um autorizado com a plaquinha IW Tour, e aí ele vai receber o grupo, vai colocar o visto no passaporte, vai levar todo o grupo até a imigração e lá eles carimbam o passaporte sobre o visto, tá? Então não se preocupe com o visto, já está incluído no pacote. O barco, então é o seguinte, nós temos esse barquinho, que é um barco exclusivo para nós fazermos esse passeio by night, e depois, quando nós fizermos as 3 noites no Rio Nilo, aí é um barco que tem uma capacidade maior, uma capacidade para para quase 100 quase 100 cabines, tá? E aí É um é navio aí, né, gente? cabine É, dupla e individual, tá? Então não tem é. tripla, quádrupla, porque nós vamos num barco, né? Um navio fluvial, nota 10. E vamos chegar lá no Cairo e vamos ficar hospedadas no Intercontinental. É um Deixa eu cinco entrar estrelas, então tá? aqui nos nossos dias um e 2, no certinho para a gente ir falando e o pessoal ir assentando isso, né? A Eliana está Sim. perguntando se ela tem que tomar de novo. Se você não achar Não, a não. sua carteirinha, ela tem como, ela vai ter que tomar de novo, Não. Ela né? vai lá porque Não? deve estar registrado, não sei quanto tempo ela tomou a vacina, né? Mas vai num posto de saúde, ou no aeroporto de Congonhas, ou no aeroporto de Guarulhos, enfim, mas no posto de saúde é mais fácil para ver o número dela de, de participante do SUS, enfim, e aí eles levantam essa informação. Isso. Caso Então, não gente, tenha de jeito nenhum, em lugar nenhum, aí vai ter que tomar de novo.
Então, gente, a gente vai. A ideia é sair do Brasil, que a gente vai saindo do Brasil dia 12, tá bom? E o retorno, né? A gente retorna no dia 25. A gente vai chegar aos Sai valores, o lá Beto está 20. perguntando, tá? A A gente vai gente sai chegar. no dia 24 e chega no dia 25. Sai no dia 12 e chega no dia 13 de tarde. Tem um fuso horário de 5 horas. Isso. 5 horas Então, agora mais vamos falar aqui da da nossa chegada. jornada, né? É. Então, dia primeiro, pode assumir as rédeas, Tânia, por favor. Tá bem, então vamos lá. Ao chegar no Egito, vamos para o Cairo, capital. Tá vendo essa foto? Olha lá o Rio Nilo passando no meio da cidade, né? Enorme, né? É uma cidade grande, são cerca de 22 milhões de habitantes nesta cidade. Hoje já existe a Cairo e a Nova Cairo. As pirâmides estão dentro da cidade. Vocês vão ter vários passeios no Cairo nesses dias que ficarão. Nossa assistência lá no aeroporto já aconteceu, e aí chegamos, dormimos, no dia seguinte nós começamos por onde? Pela primeira pirâmide que fica em Saqqara, que é esta pirâmide de degraus, né? Além disso, nós temos o Mênfis, essa outra estátua que vocês estão vendo, é uma estátua já de Ramsés II, que está na cidade de Mênfis. Mênfis foi capital, do Egito numa das épocas. Foram mais de 30 dinastias de faraós, e entre vários faraós, nós tivemos também o mandatário de rainhas, não só Cleópatra, inclusive Hatshepsut, mas nós Onde chegamos lá na iremos no Hatshepsut. templo mais para frente, né? Nos dias É, mais para frente, quando já exato. estiver no Então, cruzeiro. nesse segundo dia, nós vamos ter essa informação, e no terceiro dia, não, no segundo dia a gente tem o almoço incluído, no terceiro dia também teremos o almoço incluído, tá? Então, saímos Aqui, cedo. gente, só para vocês entenderem, né? Então a gente chega, o dia de chegada é para sentar, esperar o grupo se reunir, né, Tânia? No dia seguinte Isso. a gente já vai para a primeira exploração, vamos dizer assim, que aí vai ser em Saqqara, e em Mênfis, tá? Ali nós iremos fazer rituais também, tá? Então, todo dia, eu acho que tem exceção, assim, de um dia ou dois que não tem rituais, que eles não permitiram, tá bom? A gente só não fará rituais em locais que a egrégora não permitiu, por conta de proteção nossa. Eu perguntei por quê. Eles falaram, não, ali não é para fazer. Por exemplo, o Vale dos Reis, que era onde eram enterrados, é como se fosse um cemitério, não é para a gente mexer ali, é para a gente visitar e outros lugares também, tá? Mas fora isso, a gente terá rituais condizentes à energia de cada local, tá? E Muito aí, bem. então, Então, isso. passamos do segundo dia para o terceiro dia. Opa, passou aqui para o quarto. Oh, Voltando ao desculpe. terceiro. Isso. Isso. Terceiro, a gente vai onde tem as pirâmides, onde tem a grande esfinge, né? São pirâmides que dizem, né? Dizem, mas construída há mais de 4.500 anos, mas é assim Dizem que são algo. túmulos, mas nós sabemos que são locais de conexão profunda, né? São E verdadeiras energia. antenas, né? Então a gente vai Exato. lá sintonizar nisso aí também e vai ser o dia que a gente vai entrar na esfinge de manhã. É de É? manhã, bem cedo, é É, né? a primeira atividade, tá? Tá. E vamos nas pirâmides, tem um passeio opcional ali, que é andar de camelo. Ali perto das pirâmides, as imagens são maravilhosas, gente. Foto Super fica vale. linda. Uhum. E custa US$ 20 para andar de camelo durante uns 40 minutos. Depende se o grupo tá animado, ainda eles levam um pouquinho mais, vem o cameleiro junto, mas quem tem habilidade vai sozinho, é muito legal. É. Então, no final do terceiro dia, nós passaremos no mercado Khan El Khalili. E aí Muito bom. segura, peão, porque ali tem muita tentação. Estão vendo esses lustres, essas luminárias? Aí lá tem incenso, nossa,
Olha, eu acabei com o último grupo, eu acabei com os incensos de uma lojinha lá, porque é o Oud, é o perfume Oud, Muito bom. incenso grosso, sabe? Maravilhoso. Fora as bijus, fora as especiarias, fora um monte de coisa, Tudo. viu, gente? É, Panos, né? Tecidos, assim, realmente é uma tentação. A Eliana tá perguntando isso. se tá incluído entrar na Esfinge. Vai estar incluído entrar Sim, na sim, está Esfinge, incluído. tá? Está incluído A entrar gente vai no falar tudo que tá, complexo, é, tudo que tá e que depois não tem tá uma lá no relação. final. Isso. Então, Vamos para o nesse, quarto dia, né? nesse quarto dia, nós vamos para o Oásis. Então, saímos do Cairo, são quase 2 horas até chegarmos no Oásis de Fayum, é um parque, é uma reserva. Ali já foi mar outro dia, sabe? Bem ali, né? Inclusive, as conchas estão quase virando fóssil outro dia, né? Ai, são lindas aquelas moedinhas, né? São Elas lindas. valiam dinheiro, inclusive, né? Bom, Uhum. Faium, então, é essa região de cerca de 2 horas. Nós vamos ter rituais, vamos fazer fotos, vamos poder pôr os pezinhos dentro do Lago Mágico. Chama Lago Mágico, gente. Presta atenção. E depois, aí temos o chá beduíno e um almoço típico também no retorno do lago, que é uma Que é uma delícia, uma comida delícia. caseira E um muito. visual para ver muito bonito, tá, Só gente? Muito podemos bonito. subir no rooftop para ver só Uhum. tâmaras, gente, só tâmaras. Tamareira de todos os lados. E nesse Daniela dia tem. perguntando se a gente vai entrar dentro da pirâmide. Vamos entrar dentro Sim, da pirâmide também, tá? Hoje só é. pode entrar na de Catherine, né? A Kelps não pode mais, né? Vamos ver até lá, né? Uhum. Vamos ver até lá, porque as coisas mudam, a mesma coisa no Vale dos Reis. A cada ano eles abrem uma e fecha a outra para visitação. Lá nós, no Vale dos Reis, visitamos 3 tumbas. E nas pirâmides, essa pirâmide em especial, ela custa US$ 25 para entrada, mas a esfinge já está incluída e o passeio ali em todo o complexo também, tá? Então, nós vamos nesse próximo dia, que é o dia 5. Olha, sempre que a gente tenha alimentação incluída, que é o almoço nesses dias todos, as bebidas são à parte, tá? E depois eu falo qual é a sugestão de levar dólares ou no cartão Wise, que aí a gente pega o cartão e já retira libras egípcias, ou leva o dólar mesmo. Eu sempre recomendo levar o dólar picadinho, tá? É. Precisa Picadinho das duas não, quero. moedas, né, Tânia? Porque tem vários lugares que eles querem dólar mesmo, mas É, quando é mais barato, vale a pena a Libra, né? então, mas algumas coisas é US$ 1, US$ 1, US$ 1. É mesmo. É. Então, a gente deve levar US$ 1, US$ 5, US$ 10 em papel, porque dependendo do lugar que a gente para, vem aqueles montes de ambulantes. E aí eu tenho que fazer um trabalho especial, contando com o nosso guia local, que fala português. E então, é Porto Árabe, porque assim não tumultua os ambulantes todos estarem com o povo. A gente tem uma logística para isso. Bom, no quinto Sim, dia é o dia de visitar museus, entender como que eles produziram tantas obras de arte. E nós vamos conhecer os sarcófagos, por que que eles mumificavam, como que eles faziam a arte, a incrustação. E neste Museu Nacional do Cairo, que é esse que vocês estão vendo, cor-de-rosa, é onde está a máscara de ouro de Tutancâmon, totalmente em ouro. São muitos linda. quilos de ouro e a incrustação de turquesa, de coral. Olha, é uma Fora as coisa. joias também, né? Além As da máscara, né? joias. É Nossa, a bonito, máscara é muito o bonito. máximo e as joias todas que eles usavam, né? Que ele usava.
Então, É. todas as relíquias de Tutancâmon que foram encontradas pelo Carter, né, um arqueólogo que estava lá numa missão, e, e vocês vão ficar apaixonadas, certamente. E depois a gente vai para o Grande Museu. Gente, o Grande Museu, sabe o que acontece? Faz 20 anos que ele estava sendo construído e abriu no final do ano passado. Então, além do Museu Nacional, nós vamos no Grande Museu, que já está incluída a entrada também, tá? Uhum. E aí passamos para o próximo dia. Sexto dia. Nesse dia a gente não vai ter um after, um... Ah, mas já vou contar? Deixa eu ver, não tá aí. É uma surpresinha, né? Hum. Não, tá aqui sim, no Mena House. À tarde nós iremos ao icônico Mena House. Eu acho que vale a Ah, pena já eles tá aí. saberem, né? É, é. Depois que O, sairmos do museu, nós iremos para o hotel que fica na frente das pirâmides. Lá é maravilhoso para tomarmos um drink, para espairecermos. fazer Podemos fotos. contemplar aquilo. É maravilhoso o local, tá? E uma forma também da gente descansar um pouco, né? Fazer algo que é um pouco mais lúdico, para esse Isto. dia que vai ter tanta informação também. Então, quem quiser depois procurar na internet Hotel Mena House, ele era um palácio, tá? Ele foi um palácio. Depois foi o primeiro hotel. E Isso. hoje é da rede Marriott. No dia 6, nós vamos sair cedinho, vamos pegar um voo diretamente para Assuã, mais ou menos 1h30, 1h20 de voo, e vamos então para o sul do Egito. E lá nós pegamos um ônibus e vamos pelo deserto, vamos entrar no deserto de Saara. Então, são quase 300 quilômetros pelo deserto. Vamos poder ver miragens. Vamos ter uma paradinha técnica, um xixi break, e seguimos viagem até chegarmos em Abu Simbel. Lá nós vamos ter uma parada para um almoço. Esse almoço não está incluído, ele custa US$ 15 e é comida típica, maravilhosa. O restaurante é um restaurante núbio. Núbio é a comunidade mais antiga que tinha no Egito, tá? São negros e é muito gostosa a comida de lá e eles são muito simpáticos. Então tem a entradinha, prato principal e sobremesa. Normalmente as sobremesas são frutas, porque o Egito, com o Rio Nilo, é abundante em frutas, gente. Dá para imaginar um país que tem a maior parte dele no deserto? Pois bem, ao chegar em Abu Simbel, almoçamos, vamos para o hotel, que é um resort na frente de uma represa, a represa Nasser, e então vamos dar uma descansadinha no horário marcado, nós vamos ter um encontro com a Carol para fazer uma atividade, né? E após essa Essa atividade atividade, vai ser equilíbrio, a gente vai trabalhar ali o equilíbrio do feminino e do masculino, tá? Com bastante força ali. por quê? Agora vai a explicação. Porque à noite nós vamos ver o show de som e luzes contando a história de Ramsés II e a sua amada Nefertari. Ai, é tão linda essa história, gente. E eu vou E contar ele que foi o único que o construiu único um palácio para ela, ou seja, né, um é equilíbrio do feminino e do masculino, por isso que a gente vai trabalhar isso também. Então, bastante é, importante para quem vai de casal também, sabe? Tirar uns isto. entraves ali, é bem legal. Os casais que forem vão poder ter uma experiência diferente ao entrar no templo do Ramsés e no templo da Nefertari e assistir a história no show de som e luzes à noite. É lindo Eu posso, mesmo. eu posso revelar para vocês que a primeira vez que eu entrei, em 2019, nesse templo, eu não sabia muito da história dele na época, mas foi o templo que me tocou por anos, porque eu olhei ali uma imagem e aquilo tocou meu coração. E toda vez que eu entrava e assistia o show,
Vai chorar. Hoje eu Isso é assisto Egito. Light, curei minhas dores, minhas feridas do feminino e masculino, e olha, sensacional. Isso que a Bem, Tânia tá falando é o Egito, gente. Do nada você tá olhando, pega uma coisa que você nem consegue entender direito o que que é aquilo. Depois vem a explicação e é muita emoção. É é, Egito. É. então nós assistimos à noite, no dia 6 esse show, e no dia 7 de manhã, essa é a proposta. A gente vai, a hora que abre o templo, 6 da manhã, a gente vai ali abrir o templo, ver o templo e saímos de volta para Assuã. Por quê? Em Assuã, aí é que está. Nós vamos Ah, primeiramente, eu já pus no roteiro, nós vamos numa loja de essências. O Egito maravilhosa. é rico nesse conhecimento, porque eles usavam os óleos essenciais para a mumificação, depois de, com sal, desidratar o corpo, retirar as vísceras e tal. Então, eles untavam com os óleos essenciais, óleos aromáticos, e depois passava então o algodão para a mumificação. E lá nessas lojas, eles dão uma verdadeira aula. Você tem acesso ali a tanta medicina, gente, tá? Para tudo que vocês necessitarem, né? Não são só óleos aromáticos, mas sim Isso. terapêuticos. Terapêuticos, aromáticos, assim, são muitos. E ali você tem uma possibilidade de trazer, eles duram muito tempo, tá? Os meus estão muito cheios, já vai fazer 2 anos, acho que 3, não sei já me perdi. Mas Eu tá uso os super meus, viu? cheio. Eu também uso. É, para gripe de quem tem criança, gente, eu Nossa, trouxe é assim, fantástico. Você passa aí e a 3 gotas criança. É, aquilo faz uma diferença muito grande. Então é muito legal, faz. Então, muito nesse bacana. dia, a gente vai ter essa loja com uma experiência dos óleos essenciais e depois vamos fazer o embarque e de tarde vamos ao templo de Ísis. Quem foi Maravilhoso. Ísis, né? Deusa do Ísis, a amor, da esposa de magia. Osíris, mãe de Horus, o falcão que tudo vê. Então, nesse dia, nós vamos ter um ritual bem especial. E lá Sim, no e é barco, lindo o templo, tá? Porque ele fica numa ilha, no meio do Nilo. É muito gostoso. Eu acho que de todos que eu fui, foi o que eu mais gostei. Eu achei o mais bonito, o que eu mais gostei. A energia é cada muito um vai, boa. cada uma vai se identificar com um determinado templo, tá? É, Então, eu gosto de Abu Simbel, ela gosta o Templo de Philae, outro eu gosta gosto do de Édifo Karnak, outro também, de de Horus. Luxor, Uhum. outro de Hurghada. Hurghada, então, é o concurso, né? Nossa, bom, mas vamos chegar lá. Então, no dia 7 é isso, aí nós saímos para navegação. No dia 8 então, nós passamos, durante a Meu querido navegação, esse também. E Templo de Horus. Édifo, Vamos trabalhar a Horus. visão lá, vamos expandir esse terceiro olho. Quem aqui está querendo? É, poder enxergar melhor as coisas, sentir melhor as coisas, né? E isso a gente vai trabalhar a magia e o amor, né? Esse é o domínio dela. E aí, aqui em Édifo, que é o Templo de Horus, vamos trabalhar essa reconexão, essa visão, essa possibilidade de olhar as coisas de uma perspectiva, sabe, de cima, igual o Falcão olha, ó, ali, tá? E expandir tudo isso. Então, vai ser bastante profundo também. Então, toda vez a gente sai do barco, visita o templo, volta para o barco, almoça, aí podemos ter uma atividade com a Carol, aí saímos de novo, vamos ver um outro templo. Tudo depende também do horário que o comandante do navio fluvial resolve, tá? Porque depende, do rio, depende de algumas. Então, Tânia, todo dia a gente vai sair tal hora? Não, não sei. No rio eu não sei. E à noite tem um dia do navio que a gente tem festinha.
festa egípcia, todo mundo trajado a caráter. Olha, Ai, porque são sensacional. tantas túnicas, gente, tantas roupinhas legais pra gente Por 10 comprar, sabe? dólares, 10 dólares, 10 É, dólares. é um fato É. Bom, maravilhoso. e aí nós vamos chegar no dia na capital do Império Egípcio. Vamos ao Templo de Luxor e a 3 quilômetros, bem de frente, que tem até uma passadeira assim com as esfinges, nós vamos ter Karnak. Karnak é o maior dos maiores, é 1,8 km de templo. E ali todas as dinastias passaram. Então é praticamente um puxadinho de templo, porque cada É, um e que para a fazia gente é uma. muito interessante, porque ali tem a capela, a gente pode chamar de capela, mas eu tenho um puxadinho de Sekhmet, né? E Sekhmet é uma siriana, né, além de Ísis, e ela foi desenterrada há pouquíssimo tempo, né, a estátua dela. Tá reverberando uma energia, gente, que é, assim, muito forte. Ali a gente também vai mexer, tá? Os pauzinhos para se conectar também, tá? Sendo que a Sekhmet, que é a deusa leoa, né? Bom, eu não vou falar tudo não, mas pode se preparar, porque ela tem o lado quando ela fica irada, que ela vira uma serpente, o olho fica vermelho, e quando ela está na paz e na cura, o olho fica azul. Mas isto é um capítulo para ser dito lá. Bem, Sim, experienciado. exato. Então, e esse conhecimento não é todo mundo que tem que vai para o Egito, tá? Quase Esse é ninguém vai visita Sekhmet ali, só para Sekhmet, a vocês capela de terem. Sekhmet. É, quase ninguém Eu, vai, tá? E ela eu é tenho a muito estátua forte. dela. Bem, então, o navio, gente, o navio tem o refeitório, né, o restaurante, tem lojinha. Então, quando alguém fala, Tânia, não dá nem para comprar, porque os caras ficam em cima lá nos templos, porque tem lojinha em todos os templos. No barco também tem lojinha, e às vezes é até mais barato, tá? Porque eles querem vender, né? Então, vocês vão comparar preços, E tá eles bom? são árabes, tá, gente? Vocês têm que levar isso em consideração, tá Se bom? O não árabe, negociar, eles não ficam ele felizes. precisa negociar e ele é meio agressivo e ele é meio ao pé da letra. Se você falar que volta mais tarde, ele vai falar não voltou por quê, entendeu? Então, assim, é uma cultura diferente. Isso daí também é muito gostoso da gente ver, né? Então, Aprender. nesse sentido que a Tânia tá falando. Exatamente. Ó, já pode ir treinando negociação, tá? Porque é assim. É. E tem que Bom, pechinchar, viu? Senão vocês vão pagar bem mais caro. isso. No dia 10, então, nós temos o Vale dos Reis e Hatshepsut. Esse templo que vocês estão vendo bem em cima é o templo de Hatshepsut, que foi uma faraola. Não existe a palavra faraola, gente. Só estou falando isso para não dizer que era uma faraó mulher. Ela era uma rainha, o marido morreu, ela assumiu. Normalmente é o filho que assume, é sempre paternalista, mas o filho era uma criança. E aí ela que assumiu, e ela foi a única a começar a, a parte econômica, as transações internacionais, o comércio internacional, a troca, porque os outros faraós só pensavam em guerrear e ganhar território. E ela falou: peraí, ganha território, meu povo passa fome, vamos aqui fazer trocas com os países ao redor. E aí, então, ela foi a mãe do comércio internacional. Nós Que vamos lindo, visitar o né? Vale dos Reis, que é o Vale das Rainhas, onde tem Hatshepsut, e vamos seguir viagem depois. Ah, e o passeio de balão é opcional, tá? A gente Ah, sai de é. madrugada, é delicioso, e faz o passeio. No dia Passei 11, de então, balão, olhando tudo lá de cima, tá? Dá pra ver Vale dos Reis, dá pra ver tudo, né, Tânia? no dia 10 para 11, nós vamos sair do barco e vamos para um hotel. É um hotel também na frente do Rio Nilo, é um 5 estrelas delicioso. Vamos ter ali a possibilidade
também de ter uma atividade e Possibilidade não, teremos. E será uma é, atividade muito não é legal. porque de repente a gente pode ter em outro lugar, então É, é isso. É assim, o Egito a gente tem que deixar flow, é muito isso aí. flow. A gente planeja tudo, mas às vezes tem uma outra oportunidade legal. Então, Que surgiu naquele momento, né? Que o guardinha olhou para você e falou: pode vir, entendeu? É isso, é isso. é isso. Então, Mas a nós gente vai aproveitar essas areias para fazer um ritual que foi como se fosse uma constelação que as sacerdotisas me passaram, tá? Então, a constelação onde colocam vocês, eu quero falar isso, para conversar com o espiritual de vocês, com o mental de vocês, com o emocional de vocês, com o físico de vocês. Imagina que delícia receber mensagens de tudo isso, tá? Isso é uma coisa que eu vou abrir, que eu vou fazer para o grupo e a gente vai fazer nesse lugar maravilhoso. que é Então, Hurghada. Então, isso. nós primeiro saímos de Luxor, vamos passar no templo de Dandera, que é um templo da deusa Hathor. Hathor, a deusa vaca da maternidade, a deusa da feminilidade e da música, tá? Porque a música tem todo sentido e eleva a nossa vibração. Se você põe uma música hard, né, um rock hard, ela baixa a nossa vibração. Se a gente põe uma música de ondas suaves, nós vamos subir a nossa vibração. Então, isso tem tudo a ver já no Antigo Egito, tá? Uhum. Bom, passado esse templo fantástico, nós vamos seguir viagem para Hurghada. E Hurghada é o Mar Vermelho, gente, onde Moisés atravessou o mar. Simples assim. É um mar que de vermelho ele não tem nada, ele é azul, turquesa, água transparente, incrível. E lá então nós vamos ter um hotel com all inclusive e será um dia que a gente poderá, no final da tarde, fazer também um city tour básico no centrinho. Olha, tá vendo essa cidadezinha aí em cima? É um centrinho comercial bem bacana. E aí já estaremos no nosso último dia. E aproveitar também para relaxar e assentar, deixar as energias assentarem. Isso, no meu ponto de vista, quando a gente estava conversando, é muito importante, porque é muita energia, então a gente vai pegar esses últimos dias para deixar fazer assim, ó, sabe? Assentar em vocês para voltar mais equilibrado já, porque o Egito faz isso aqui com a gente. Pá! Tá? Então aí a gente tem que voltar para a caixinha, entre aspas, né? Não queremos voltar para a mesma, mas tem que dar uma assentada um pouquinho. Então é muito importante esse momento aqui em Hurghada também. Muito bem. E nesse dia, depois, no dia anterior, a gente tem isto. Todo um trabalho e vamos para o Cairo à noite, num voo, Hurghada para Cairo, e do Cairo já o voo na madrugada para o Brasil, chegando ainda no mesmo dia no Brasil. Isso para quem está no Brasil, né, minha gente? Quem não tiver, E voltando pros seus seu locais, né? destino, É, cada um voltando para o seu destino. exato. Então, dia Então, 14 chegamos, voltamos. isto, tchau. Tchanã, né? Quais são Então, os vamos falar. rituais iniciáticos de elevação espiritual com a Carol que a gente vai ter? A gente vai trabalhar, gente, conforme eu falei para vocês, né? Em cada local, a gente vai pegar a energia que favorece de cada local para trabalhar alguns aspectos, tá? Então, a gente vai trabalhar a cocriação da realidade, vai pegar toda aquela energia que está ali, né, disponível para a gente, vai fazer primeiro uma conexão, né, com a prosperidade. Para que a gente faça uma conexão com a prosperidade, precisa também deixar algumas coisas irem embora, sabe? Fazer um processo de transmutação. Vamos trabalhar a cura da relação materna. A gente vai trabalhar muito a descristalização da pineal. Então, a cura da relação materna está muito conectada à deusa Hathor. A
a descristalização a Horus, tá? A gente vai ter esses downloads de conhecimento extraterreno, basicamente em todos os locais, mas quando a gente visitar a Esfinge, a gente vai estar muito direcionado para esses saberes, para esses downloads, para essas novas consciências que precisam se ancorar no nosso DNA e nas nossas células, tá? Vamos ter a experiência da roda de sacerdotisas, como eu já trouxe aqui para vocês, é muito forte. Tem gente que fala que é um processo assim, de várias terapias, vários anos de terapia em um momento só, tá? Vamos trabalhar sorte, sucesso, abertura dos caminhos, tá? A gente tem a energia dos escaravelhos aqui para a gente trabalhar bastante, tá bom? Que aí traz Vai tudo encarnar. isso encarnar aqui. Vamos trabalhar a integração de feminino e masculino, como a gente falou, tá? Sintonização da cura do útero também em ator. A cura do útero, gente, para vocês entenderem, homens, não se trata somente do útero que nós temos, mas o útero que nós fomos gerados também. E todas aquelas memórias que ficaram ali enraizadas na gente, que é bastante importante da gente organizar isso para não ficar travado na vida, tá? Então, a gente está falando das memórias intrauterinas, e vamos. Aqui, ela já pôs aqui do lado, né? A experiência da roda de sacerdotisa é a mesma aqui, ó, a experiência da roda, no qual vocês vão conversar com partes de vocês, né? E vão ter essa possibilidade. É muito bacana, tá? Então, esses vão ser o que a espiritualidade já me trouxe. Pode ser que tenha bônus? Claro. Pode ser que eles queiram que mexa em alguma coisa aqui? Pode, é o que a Tânia falou, é flow, tá? Gente, eu trabalho muito assim. Se eu planejei uma coisa, mas eles querem que faça outra, é essa outra coisa que a gente vai fazer e podem ter certeza absoluta que vai ser melhor ainda do que estava planejado. Tá? Não se apeguem a coisas, mas basicamente são esses os rituais que nós iremos fazer. Rituais bem fortes, eles já são fortes, mesmo se a gente não fizesse no Egito, não fizesse nos templos, não fizesse nos lugares. Com a energia de lá, mais ainda, tá? E tudo que vai ser mexido em vocês, de fractais de vocês, mais ainda, tá? Então, essa daqui é a proposta, é o meu lado dessa proposta para trabalhar, fora que eu estarei com vocês de manhã, tarde à noite. Só quando Olha lá, o Beto disse que desde a cerimônia de ayahuasca que ele foi levado até o Egito, ele deseja visitar. Beto, vamos para essa viagem. É sim. maravilhosa mesmo. Olha lá, a Eliana também estava A cheia Eliana, de não orbes é, quando viu? Você está falando aqui que são voltadas mais para o feminino? Não é não, tá? Ela, por quê? Que é o feminino, no caso, mulher, homens que estão aqui. Nós, mulheres e homens, temos feminino e temos masculino. Por que que a gente está trabalhando tanto a questão do feminino? Porque o feminino foi ceifado. O feminino ele quase está inexistente. E ele é importante para homens e mulheres, porque é através do feminino que a gente consegue prosperar da vida. O feminino é aquele que canaliza e que expande pro masculino ir lá pegar e fazer. Se a gente está em falta nisso, como é que fica a prosperidade? Como é que fica esse masculino que precisa fazer? Não faz, tá? Então não é voltado só para mulheres, não, tá bom? A olha, Eliana tem uma falou. pergunta se nós iríamos para a Armana. Não, a Armana fica fora da rota, tá? Então, é que é uma outra cidade dentro do Egito. Isso. E aí, levar o filho. Gente, que idade tem esse filho? Se ele for maior de 16 e já tiver antenado com a espiritualidade, aí pode até ser, mas criança não. Não, não dá certo. Não vai entender 40 anos. nada. Não... 40 anos tem o filho, tá ótimo, tá perfeito. A O mãe, ela filhinho, bebê. sempre é mãe, Tânia. Sempre vai falar do filho, assim, normal. Gente, então vamos lá, o que está incluso e o que que não está incluso dentro de tudo que a gente está oferecendo aqui. Quer falar, Taninha? O que é que eu. Sim, posso falar. Tá. Então, nós vamos ter 5 noites no Hotel Intercontinental, no centro do Cairo, com café da manhã. Lá também tem piscina, sauna, tudo que vocês quiserem num horáriozinho lá para desfrutar. Vamos ter uma noite em Abu Simbel, onde tem o templo de Ramsés II e Nefertari, com café da manhã e jantar. O almoço é a parte aquele que eu falei de US$ 15. Uma noite em Luxor,
num hotel com café da manhã. E depois a gente tem o almoço na rota indo para Hurghada. 3 noites no Rio Nilo em cruzeiro com pensão completa, sem bebidas. 2 noites em Hurghada com café da manhã e jantar. Ao total dá 20 refeições, gente, já incluídas. Transporte exclusivo para o nosso grupo e o nosso guia fala porto árabe. E é um guia espiritualista também, o que faz total diferença, porque ele tem conhecimentos que vão além da história, tá? Do histórico. Então, ele vai trazer informações para a gente que conectam com espiritualidade também, tá? E aí eu também vou levar um pouco do que eu sinto das coisas, do que eu recebo também, tá bom? Tânia também vai complementar. Então, vamos ter todo esse aparato também. Bom, e também está incluído o visto de entrada, o chip de internet. Gente, internet e sim não funciona lá, não tem como funcionar, tá bom? Por isso nós já incluímos o chip de internet para que todo mundo possa avisar a família, mandar mensagem de áudio, mas não faz videochamada. É proibido lá, é proibido no Dubai, em vários países árabes não se faz videochamada. Os voos internos estão incluídos também, são 2 voos, que é voo do Cairo para Assuã e depois de Hurghada para o Cairo. E está incluído o quê? A maravilhosa Carol Chorianon, que Estou para incluída, gente. está incluída, está incluída. O que não inclui? Não inclui as bebidas das refeições, não inclui a gorjeta do motorista e guia, que a gente propõe US$ 5 por dia. Isso é uma coisa também cultural deles, tá, gente? É, Tá? exatamente, tudo é gorjetinha. Então eu Tudo. já proponho que reserve US$ 5 por dia, só multiplicar pelos dias todos. Aí o que que a gente faz? 3 Casa é dólares pessoa, que ela quer dizer aqui, US$ 5 por dia cada por pessoa, pessoa. tá? Que Então, a Tânia aí a estava gente perguntando. divide US$ 3 pro guia e US$ 2 para motorista. Eu já entrego o valor do que vai ser dos motoristas, porque muda, vai mudando o motorista. E o guia não, a gente entrega só no final. Bom, seguro viagem não está incluído. Você fez a passagem com o seu cartão de crédito Black, bom, aquele cartão que tem tudo. E então você tem direito a fazer um seguro viagem. Ah, Tânia, mas eu já tenho uma comorbidade, não sei o quê, quero fazer um seguro mais apropriado, mais garantido. Ok, está livre para fazer, veja no seu banco, se precisar, a gente também providencia. Mas os bancos hoje estão com um seguro viagem muito atrativo. Voos internacionais não estão incluídos, mas nós fazemos os voos internacionais. E vamos fazer todos que sairão do Brasil, sairão no mesmo voo, tá? De Guarulhos. Ah, mas eu Isso é moro em importante, é BH. mais Não, então prático, né? a gente pode ver o add-on, que quer dizer o complemento de BH, ou você tem do milhas, aproveita as milhas de BH até Guarulhos, né? Mas aí com tempo, né? Com o tempo, chegue bastante tempo antes, porque os voos internos muitas vezes têm atrasos, cancelamentos, e se você põe em cima da hora, aí pode perder o voo internacional. Sim, Bem, então esses são que o não que não está inclui. Aí a gente incluído. tem como O que os opcional, opcionais? O passeio de camelo, que falei US$ 20, o passeio de balão US$ 130 e o Pai Night, que é US$ 30. isso. Que eu posso dizer para todo mundo que é uma coisa imperdível, única, exclusividade, ter a Carol fazendo todas essas atividades, nenhum grupo vai ter, Gratidão. nenhum. É demais. Então, tudo isso não tem preço, é valor. É Mastercard, né? Não tem preço. E ter a Tânia também, né, que já tem uma tarimba em fazer isso, né, para não passar apuros, sabe, estaremos todos seguros, bem conduzidos, isso é muito importante.
como ela disse, estarei com vocês e estarei com vocês todos os dias. E assim, eu não sou uma pessoa que, se eu sentir que tem que fazer algo no meio do, eu vou fazer. Vocês podem ter certeza. Se falarem para mim, precisa, vou fazer. Assim, então assim, às vezes é muito além do que até foi colocado ali, tá? Vocês podem ter certeza nisso. Meu intuito é realmente ajudar vocês a fazerem esse processo de reconexão de vocês, tá? E Muito com muita bem. alegria no meu coração. Então vamos aqui. 10 dias antes do embarque, vocês vão receber o voucher, tá? A Érica, que faz parte da nossa equipe, IW Tour, faz os contratos, os recebimentos, mas eu já indico desde já, abram o Wise, que é uma plataforma de pagamento onde o dólar é mais barato do que no câmbio. Sim. É Bem, super fácil de fazer, não tem custo a conta. Você recebe um cartão que você vai poder usar como cartão de crédito, débito, né? isso. É O débito ou Visa, crédito? É Visa. é Então, cartão crédito, de. débito, depende Isso, do país. excelente, tá? E o câmbio você transfere do seu banco para esse banco que é a Wise, e ali você já faz o câmbio para qualquer moeda que você queira. Então, a gente está cento e falando sessenta agora. países, cento e É, sessenta moedas. para outras viagens vai ser bastante útil para vocês também, tá? E agora a Isso, gente olha, chegou aqui ao nos, valor do investimento. tá. Eu só para elucidar, nós estamos também aqui com a Gabriela, que é da nossa equipe da IW Tour, ela está aqui dentro. Se alguém também depois da apresentação precisar falar, olha, Gabriela, bota aí o seu WhatsApp, É, que ela as meninas também, tá? A Luciana, a Priscila, o pessoal da isso, minha equipe, tá todo mundo trabalhando junto, tá? Minha equipe com a é uma equipe da equipona, Tânia. é uma É, equipona. o que vocês tiverem de dúvidas, a gente está aqui para poder sanar. A gente não vai fazer um grupo gigante, então, assim, o intuito é fazer 30 pessoas, mais ou menos, né, Tânia? Isso. O que que a gente tá, que eu tô trazendo aqui? Agora a gente tem 26 pessoas, isso tá não foi divulgado para vocês terem noção, né? Eu falei só um pouco, vou fazer o Zoom e etc. Falei muito pouco. A gente vai começar a fazer essas divulgações. O que que a gente fala aqui para vocês? Se vocês têm interesse, se vocês querem ir, melhor já deixar essa vaga garantida, tá? Porque tem pouca gente para o movimento que a gente ainda vai fazer, tá bom? Então já deixa aqui. Eu sugeriria de imediato. Vocês têm o link aí da ficha de inscrição? Olha lá, Já colocou formulário aqui, ó. para garantir a vaga. Clica ali, gente. Já preenche, porque depois a nossa equipe fala com vocês, né? Isso. Porque pode dar um sinal só para garantir a vaga, US$ 200, já na próxima semana, amanhã ou segunda-feira, enfim quem garantia a vaga, né, com Com esse relação sinal ao e depois valor, se a gente for pensar, a gente tem 10 meses, tá, gente? Então, o que que a gente está fazendo aqui, que a EW Tour está fazendo, na verdade? Está parcelando sem juros esse valor em 10 vezes. Uhum, Até a chegada. O que que a Tânia pede? Esses US$ 550 para ser entregue, na chegada ao Cairo, tá? Em dinheiro, né? Em nota. em Então, se a dólar. gente dividir, vai dar mais ou menos esse valor para vocês parcelarem em 10 vezes, para ficar parcelas mais suaves, tá bom? Ah, Carol, não quero pagar agora, mas quero garantir minha vaga. Você pode então dar a entrada de US$ 200, assinar o contrato e aí você fala para a gente, sinaliza, eu vou querer pagar tal mês, da seguinte forma, que também é possível, tá? Então, assim, a gente tem essa possibilidade, né, Tânia? É É parcelamento bem em 10. é, é em 10, sendo que, olha, eu vou dar o sinal de 200, eu estou comprometida nesses 2, 3 meses, eu vou dando 200, depois eu entro com tanto, tanto, tanto. Então, nós temos esse atendimento personalizado de acordo com a condição financeira de cada um, porque não pensava em viajar, mas eu quero viajar. Então, vamos fazer. A equipe da Carol está aqui, a equipe da IW Tour, que é a Gabriela também está aqui, a Érica é a nossa equipe também, back office. E então, cada O- contrato é um contrato.
Isso. Aí, se for parcelar em 10, é só pegar esse valor, vai dar US$ 490 mais ou menos por parcela, Isto, né? É isso, exato. tá? Isso O para valor, eles estão single. perguntando aqui. Você pode É, ter duas opções, né? Você pode ficar num quarto aparta- sozinho ou você pode ou, ficar num quarto duplo. exato. É Não isso. tem Aí, se quarto for triplo, não existe lá pra gente, tá? isso. Então, se for um quarto sozinho, você vai pagar esse valor que está aqui escrito, 4.900, e o outro, Quatro e 4.100 cem. dólares, tá? É, Outra coisa, quanto que é uma passagem aérea via Guarulhos, Roma, Cairo? Veja bem, as passagens elas mudam quase que diariamente o preço, tá? Então, uma das coisas principais também é fechar a passagem aérea, ela é parcelada em 5 vezes, a ITA. Então, a primeira parcela do aéreo sempre vem com a taxa de embarque e depois, então, as outras parcelas são menores. E para eu poder emitir a passagem aérea e todo mundo no mesmo voo, eu não preciso emitir tudo no mesmo dia, mas eu preciso emitir sempre no mesmo voo. Então, eu preciso do passaporte. Quem não tem passaporte já começa a tirar passaporte, por favor. isso. E Ah, quem chegamos. ronca, por favor, vai sozinha. Vai, ó lá, sozinha, eu ronco, tá? Tá bom, Liana. É melhor mesmo. Gente, é melhor, né? Às vezes também quero descansar, não quero conversar com outra pessoa. É o que vocês decidirem, né? Também as trocas, gente, elas são gostosas também, né? Pensa que todo mundo que tá indo tem mais ou menos a mesma energia, a mesma vibe. Às vezes a troca ela é interessante, nada é por acaso, você não vai cair com uma pessoa que não tem, sabe, muito a ver com você. Conexão. Então, né? Então, é se abrir, se expandir. Então, gente, a gente quer agradecer. Ficou alguma dúvida a mais de vocês? O Linei está perguntando qual que é a média de preço de passagem. Mais ou menos, tá? Eu não tenho hoje o preço, amanhã eu posso levantar já para vocês, mas é aproximadamente US$ 1.100, Tá. aproximadamente. E aí, Como a quem já gente está bastante tempo adiantado, né? Pode ser que a gente consiga até um pouquinho menos. menor, né? É, Quanto mais distante, quanto mais perto da data, mais cara é a passagem, né? Então, isto. é isso. Pessoal, então, serão todos muito bem-vindos. Queremos que todo mundo vá. Eu sei que vai ser uma jornada fantástica, de muita cura, de muito despertar, de muito acesso mesmo. Estamos comprometidos aqui a fazer o melhor, né, desta viagem para todos. Quem já tiver dentro de si, eu quero ir. Recomenda sinalizar, tá bom? Já falar, eu vou, eu quero já ver o contrato, vou dar o sinal, vou parcelar em tal, já conversa, aproveita, conversa com as meninas, tá bom? Ó, Porque a gente vai começar agora a no, trabalhar nisso, tá? no chat já tem aqui o link do Forms para fazer a inscrição. E, gente, Isso. a gente vai precisar da inscrição. Ah, eu vou com o meu namorado. Ok, eu preciso da inscrição sua e do namorado. Eu preciso da sua inscrição e da esposa. É assim, tá? Precisa das duas. Ah, não, vou eu e ela, eu e ele, o primo, a mãe, o tio, sei lá. Sempre que for dupla, eu preciso das duas inscrições. E lá, então, a gente faz observação, quem vai com quem, tá? Isso, exato. Aí tá todo mundo Vamos falando, ver. convencer o marido, convencer o. A Tá gente, todo mundo querendo convencer alguém. poder de persuasão, mas expliquem, se vocês quiserem o link, a gente vai transmitir Tá isso gravado. no, tá gravado, vocês podem usar, podem pedir para as pessoas assistirem. Se quiser também conversar com a gente, comigo, com a Tânia, a gente também está disponível. Às vezes eu não consigo exatamente no mesmo momento, tá, gente? Mas eu sempre dou uma resposta. Então, estou aqui para poder, eu e a Tânia, solucionar e todas as dúvidas que podem assim, estar aí pairando. Eu vi que alguém tinha falado ali que queria falar comigo depois. Estou aqui, tá bom? É só você sinalizar para poder sanar o que que você tem de dúvida, tá?
A Cláudia falou, eu Bom, fiquei encantada com o roteiro. Já segui a Tânia no Instagram, já queria fazer uma opa, viagem com ela. Agora com a Carol, chave de ouro. Maravilha, Cláudia. Estaremos juntas então, viu? Dani, maravilha mesmo. já tô no Olha, gente, caminho. Essa sexta vamos para a exibição no Ah, você vai? Exibição no Museu de Tutankhamon? Que é demais. show. Olha, só uma questão. Como eu estou aqui em Portugal, nós temos atualmente um fuso horário de 4 horas. Inclusive, neste exato momento, é 1h e 44 minutos da madrugada, tá? Vai Eu dormir. estou firme e forte, linda e maravilhosa, mas eu Isso quero mesmo. dormir. Então, eu mando um beijo. Amados, um beijo grande para vocês. Gratidão por estarem aqui conosco. A Dani falando na Suécia, 2h45. Ai, meu Deus, vocês são muito lindas, viu? Gratidão. Um beijo enorme para. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Quero saber o coisa, pergunta para as meninas, tá bom? Que elas também estão aqui à disposição para poder ajudar, tá? Uma ótima noite para todos. Pessoal que está madrugando, boa madrugada, Taninha. Boa madrugada, Dani. Obrigada. Beijos para Obrigada, todo. Carol. Equipe, beijo. Beijos todos. Até. Tchau, tchau. Gratidão. Até.